Oi, gente, vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima aula. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a alimentação da pessoa idosa, tá? Na verdade, assim, eu falei com vocês, né, na aula passada, sobre os programas aí que são oferecidos para a pessoa idosa, né, nas unidades básicas de saúde, aí, né, programas que o Estado fornece, né? Então, para que essa pessoa, né, essa pessoa idosa tenha um- uma vida tranquila, né, ela precisa de uma alimentação saudável. Então, alguns guias foram aí montados, né, para que isso possa acontecer aí, é, mais para orientação mesmo, né, para alimentação. Na verdade, esses guias, eles servem para toda a população, né, e o idoso, ele se encaixa aí, né, nesse, na população, né, então, a gente usa esses guias para auxiliar na alimentação, tá? Então, a alimentação saudável, ela tem a ver alguma coisa aí, né, com as doenças crônicas, né, que seria o que eu falei para vocês, que seriam as doenças crônicas não transmissíveis aí. São aquelas que são desencadeadas por algum problema de saúde já existente, né? Seria o infarto, o AVC, o diabetes, né, hipertensão, né, tem várias aí que a gente pode estar citando aí, tá? Então, responde aí por 72% de mortes, das mortes no Brasil. Então, se vocês levarem em conta, a grande maioria da população brasileira, né, acaba morrendo aí por conta dessas doenças crônicas, né, que acabam não sendo diagnosticadas, né, e com isso levando aí a população à morte, tá? Então, a má alimentação, sedentarismo, consumo de cigarro e álcool, né, colabora para o aparecimento aí dessas enfermidades, né? Então, e exigem aí algumas formas de organização do sistema para promover o cuidado e a prevenção dessas doenças, né? Então, a gente entende que uma pessoa que se alimenta mal, é sedentário, né, faz uso de cigarro e álcool, com certeza ela vai desenvolver aí, ao passar dos anos, né, que a gente está falando aí do idoso, quando tiver uma certa idade, ela vai acabar desenvolvendo algum problema de saúde sério, né, e acarretando aí gastos na verdade, muito gasto, né, que acaba acarretando aí para o Estado, né, gente, que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que quando, em 2030, né, vai ter mais idosos que crianças, né, abaixo de 14 anos. Então, pense bem como que vai ficar a situação, né? Se a gente se não começar, se o Estado não começasse a intervir aí na alimentação, a gente sabendo que essa alimentação é, pode causar essas doenças, tá bom? Então, o Plano Nacional das Doenças Crônicas aí, né, foi implantado aí pelo Ministério da Saúde, né, reúne ações mais específicas para ampliar a longevidade com a melhoria da qualidade de vida, né? Então, é assim, e um desses, né, um desses incentivos aí é a alimentação saudável. Então, é assim, precisava-se, né, fazer um plano para que para que essa população que está envelhecendo tenha uma vida, uma qualidade de vida, na verdade. Não adianta envelhecer e não envelhecer com saúde, né? Então, eles colocaram aí, né, dentro desse plano aí, o incentivo à alimentação saudável, tá? Então, o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas, né, não transmissíveis no Brasil, vai de 2011 até 2022, tá? Então, o que eles estão fazendo? Até 2022, eles implantaram esse plano, e até 2022 eles vão ver aí o que causa, né, o que está causando aí os malefícios aí para a população idosa, e estão definindo ações para que para preparar o país para enfrentar, né, e fazer com que essas doenças diminuam, porque a intenção não é que se viva mais, mas com qualidade de vida. Se não definir nenhum plano, gente, vai ter problemas, tá? A gente pode perceber aí que teve aí um aumento, né, na idade de aposentadoria. O governo resolveu aumentar, mas adianta eles colocarem
aumentar, né, o plano, a idade para aposentadoria aí, e essa população não ter saúde, né, para se manter no mercado de trabalho. Então, precisa de um plano aí precisa de estratégias aí para que essas doenças crônicas aí diminuam, né, para que tenha aí uma qualidade de vida, né, para essa população, tá? Então, o plano visa aí a preparar o Brasil para enfrentar e deter nos próximos 10 anos as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Entre elas aí, quais seriam as doenças, né, que esse plano vai fazer, vai interferir, né, tentar enfrentar aí, fazer deter, né, que deter vai ser difícil, né, gente, porque a gente sabe que são vários fatores aí que desencadeiam essas doenças crônicas, mas eles precisam conhecer e diminuir, né, a quantidade dessas doenças aí para que possa ter, né, um controle tranquilo aí né, da população, tá? Então, quais seriam elas? O acidente vascular cerebral, que a gente sabe aí que é desencadeado aí por uma hipertensão, por exemplo, né? Uma pessoa hipertensa, ela pode ter um AVC, um AVE, né? Da maneira que vocês acharem melhor, que seria AVC, seria o acidente vascular cerebral, AVE é a mesma coisa, né? Acidente vascular encefálico, tá? Lembrando que é desencadeada por conta da hipertensão, e a hipertensão, com certeza, é o estilo de vida. Se, né, a pessoa, lembra que eu falei para vocês, se a pessoa já tem uma predisposição a desenvolver hipertensão e não tem uma qualidade de vida, ela vai, com certeza, né, desenvolver a hipertensão e, com isso, desencadear aí para um acidente vascular cerebral. A mesma coisa do infarto, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas que acabam infartando aí é por conta de uma má alimentação, né, rica em gordura, açúcares, né, que a gente sempre fala aí. A hipertensão arterial em si, a pessoa pode não ter predisposição, mas se ela tem uma qualidade de vida ruim aí, né, principalmente na alimentação, nos hábitos, né, diários, aí a gente pode falar aí a alimentação, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo, né? Ela acaba desenvolvendo aí uma hipertensão arterial, tá? O câncer, né? Os cânceres aí, diabetes e as doenças respiratórias crônicas, né? Então, no país, essas doenças acabam constituindo um problema de saúde de maior magnitude, né? Que correspondem a cerca de 70% aí, né? O que eu falei para vocês. 72% das causas de morte, né? São essas doenças aí, tá? E geralmente afeta a camada mais pobre da população, né? Porque grupos mais vulneráveis aí, como a população de baixa escolaridade e renda, tá? Por quê, gente? A gente não está falando que essas doenças, elas são relacionadas aí à má alimentação? Vocês acham que uma pessoa de baixa renda, né, tem condições de ter uma alimentação adequada? Não, acaba não tendo, né? O que eu falei para vocês, tem um grande problema aí. Acabam sobrevivendo aí com uma aposentadoria de um salário mínimo que mal dá para se alimentar, né? Ainda tem que comprar as medicações. Às vezes as medicações são doadas aí pelo Estado, nem todas, né? Algumas eles precisam estar comprando. Aí tem aquele filho que separou, a filha que separou, que o marido abandonou, né? E acabou indo para casa desses pais. Então, esses grupos, não adianta que eles são mais vulneráveis aí a desenvolver esses problemas, né? Porque não tem uma alimentação adequada, não tem um estilo de vida adequado aí e acaba desencadeando aí essas doenças, tá bom? Então, no país, aí, essas doenças constituem um problema de saúde de maior magnitude, né? Como eu já falei para vocês, 70% das causas de morte são aí por conta delas, né? Na última década, aí observou-se uma redução de aproximadamente 20% nas taxas de mortalidade por essas doenças, né? Crônicas não transmissíveis, né? O que pode ser atribuído à expansão da atenção básica, melhoria da assistência e redução do consumo do tabaco desde os anos 90 aí, né? Então a gente tem aí, lembra que eu falei para vocês, né, que é um período de avaliação. Então nesse período até 2022 aí está sendo
avaliado e percebeu-se que aí a melhora na assistência da atenção básica aí, né, a unidade básica que a gente conhece, através da carteirinha do idoso, é, ações aí que são desenvolvidas, né, pela atenção básica aí, teve uma melhora aí, né, teve uma redução de 20% aí nessas mortalidades, tá? Fora aí o consumo do tabaco, que eu falei para vocês a aula passada, que o tabaco antigamente, né, fumava-se dentro de ônibus, de restaurantes, de qualquer lugar, né, fazia uso de cigarro. Hoje não, hoje as leis são mais rígidas aí. Quem não fuma não precisa compartilhar com ninguém, né, não precisa estar do lado de alguém que está fumando aí, porque as leis são um pouquinho mais duras aí, né, não pode fumar em lugar fechado, não existem mais as as propagandas, né, de cigarro. Então, o incentivo, não existe incentivo para o fumo, né? É o contrário, existe, né, mesmo uma orientação para que não se faça uso, né? Então, isso daí acabou reduzindo aí o número de mortes, tá? Em 20%. Olha, coisas simples, são programas, são, né, eles fazem campanhas aí, né, porque não tem, se a pessoa fuma, ela vai fumar para sempre, mas aí começa a mostrar a informação, é o que eu falo para vocês, a informação, né, chega até essa população e a população fica um pouquinho preocupada, né, graças a Deus, e acabam deixando aí o hábito né, de fumar, né, então é uma grande avanço aí, né, na saúde dos brasileiros, tá? Então, o objetivo desse plano aí, né, é promover o desenvolvimento e implementação de políticas públicas efetivas, integradas e sustentáveis, né, baseadas em evidências para prevenção e controle dessas doenças, tá? E são os fatores de risco aí. Fortalecer os serviços de saúde voltados a doenças crônicas. Então, a gente tem aí o objetivo dele, gente, colocar mesmo essas políticas públicas, né, que funcionem. Não adianta fazer de conta, né, fazer coisa para inglês ver. Então, eles colocaram essas políticas públicas aí que tenham efeitos, tá? E sempre integradas, é o que eu falo para vocês. A integração entre os serviços, tá? A gente tem que ter aí a importância, né, da interação entre os serviços, né? O hospital, né? Assistência a básica, está falando aí com a hospitalar e assim por diante, dessa interação aí para que isso, né, aconteça, tá? E sempre baseadas em evidências, né? Tem que ver o que está acontecendo. A gente está conseguindo fazer o controle através de, por exemplo, de palestras? Tá. Não tá, então a gente vai ter que entrar com uma outra aí, né, um outro plano, porque não está dando certo as palestras. Então, através da conversa, né, na verdade, gente, não é eu trabalho no posto e eu quero fazer isso. Não, sempre vem, né, de pesquisas o que tem que ser feito, vem de lá de cima, né? Geralmente vem lá do Estado, o Estado manda para a gente, para o município, e o município começa a, a introduzir essas ações aí, né, na unidade básica, para que isso aconteça. Por exemplo, que eu falei para vocês ontem sobre a carteirinha do idoso. Então, a carteirinha do idoso, lembra que é super importante, que vai fazer uma história, né, desse idoso. É um documento onde está toda a história de saúde dele ali. Então, é um plano legal, porque foi orientado, a gente sabe, né, que esse idoso ele tem um problema aí de saúde que precisa ser avaliado, precisa ser acompanhado, né? Ele tem um abandono familiar, daí que vai ser feito, e assim por diante, tá? Então, além de orientação na atenção básica, o Ministério lançou aí também, né, algumas coisinhas. São três coisas que foram lançadas aí para que possa auxiliar aí, né, na atenção da alimentação dessa pessoa, tá? Então, em 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que relata os cuidados e caminhos para alcançar uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. Então, foi aí, em 2014, resolveram implantar o Guia Alimentar
da população brasileira, tá? Então, para quê? Direcionar essa pessoa a ter uma alimentação saudável, tá? Em 2015, para complementar a ação, foi lançada a Publicação de Alimentos Regionais Brasileiros, que divulga a variedade de alimentos no país e orienta as práticas culinárias. Então, vamos lá. Adianta eu falar, vamos ver uma alimentação, falar para o pessoal do Nordeste, que orientar eles a comerem uma fruta, um legume, uma hortaliça que do estado de São Paulo. Não adianta, gente. Então, é assim, eles implantaram o guia alimentar, né, o que precisa ser consumido para ter uma qualidade aí nessa alimentação, e depois eles vieram aí com os alimentos regionais brasileiros. O que pode ser trocado, né? O que eu posso fornecer no lugar de um alimento que não tem na minha região, tá? Então, esse Alimentos Regionais Brasileiros divulga aí a variedade de alimentos no país, né? E orienta essas práticas culinárias. Então, é assim, o que tem lá que a gente pode substituir, né? Substituir o que tem em cada região, pode ser utilizado para esse idoso poder ter uma alimentação, idoso ou gente qualquer, a gente lembrando aí que qualquer pessoa aí, né, pode estar acompanhando aí, pode ter aí esses 2 guias, né? Então, na verdade, esses guias, eles são impressos, tá? Eles são impressos, a gente pode encontrar aí nas unidades básicas, mas a internet lá você consegue baixar, tá tudo bonitinho lá, onde faz toda a orientação certinha ali, tá? Então, através disso, para que serve isso? Né? Vou dar para o idoso ler? Não, não vou dar para o idoso ler. Eu, como profissional da saúde, eu posso dar uma olhada lá e ver o que eu posso estar auxiliando aí na alimentação desse idoso, o que eu posso estar orientando, né? Esse idoso a estar fazendo para ter uma alimentação melhor aí. E vocês sabem, né, que quando o indivíduo ele tem uma hipertensão ou diabetes, se ele iniciar aí uma dieta alimentar, na hora, vocês percebem assim a melhoria na saúde dele, assim, em 2 semanas aí ele já está, a pressão já baixa, o diabetes já começa a ser controlado, então a alimentação aí um item bem importante aí para a gente estar, né, orientando esse idoso, tá? Então, o plano de redução do sódio também, né, em alimentos processados, lembra que eu falei para vocês que eram 3, né? Que ainda sobre alimentação e nutrição, a pasta lançou esse plano, tá? Com a meta de tirar 28.562 toneladas de sódio dos alimentos processados até este ano, tá? Até o momento, mais de 7.000 toneladas de alimentos já foram retirados das gôndolas dos supermercados. A ação reduziria 15% dos óbitos por AVC e 10% por infarto. Gente, presta atenção. Olha, é o que eu falei para vocês, é uma coisa simples, né, de fazer, são orientações, e com isso consegue-se já diminuir uma parcela enorme de mortes aí, de óbitos, né, por doenças crônicas. E uma redução, apenas uma redução, olha, foi só uma redução de sódio dos alimentos processados, gente, não é nem assim, alimentos. Vocês podem ver, antes a gente ia num restaurante e o saleirinho ficava em cima da mesa. Claro, existem alguns ainda que ainda existem, né? E tá, porque eles não são obrigados, tá? Isso daí uma orientação e não uma lei que tem que tirar, ok? Então, é assim, existiam os saleiros. Hoje não, hoje vem os sachêzinhos de sal, né? No hospital mesmo, por exemplo. Quando vem a comida no hospital, ela vem sem sal e eles mandam o sachêzinho ali, né? O pequenininho, da quantidade necessária por dia aí, para quanto você tem que ingerir, né? Então, é assim, é uma coisa simples que foi colocada e resolve, assim, muito, né? Se a gente parar para ver, 15% de AVC e 10% por infarto, né, gente? Então,
reduziu bem aí o número de óbitos, tá? Então, é assim, na primeira etapa aí, né, foram tirados, tinha menos 1.859 toneladas de sódio aí, né, que foi em abril de 2011. Em outubro de 2011, 5.793 toneladas de sódio a menos, tá? Em agosto de 2012, né, menos 7.241 toneladas de sódio. Gente, pensa bem, é sal para valer, né? Então, agora, até o final desse ano, eles querem tirar 28.562 toneladas de sódio desses alimentos aí processados, tá? Então, assim, é o que eu falei para vocês. É uma, como vou falar para vocês? É uma ação super, né? Não fez nada, não teve gasto algum, apenas tirou o sal que tinha a mais nessa comida, né? Então, a importância aí da redução do sal, tá? Então, guia alimentar, eu peguei a fotinho dele aí para vocês, tem, se vocês verem lá, né, na internet, vocês vão baixar, né, guia alimentar para a população brasileira, né? Essa capinha aí, tá bom? Vai ter toda a informação ali. Então, é um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação, que tem o objetivo de promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades da sociedade brasileira como um todo, tá? Hoje, no futuro, ele substituiu a versão anterior, que foi publicada em 2006. Então, é assim, o Guia Alimentar, acredito que a grande maioria de vocês nunca tenha ouvido falar no Guia Alimentar, mas ele está ali, desde 2006 ele está ali. E é super importante, gente, porque é, a gente a está pensando no nosso paciente, mas se a gente parar e olhar como que é na nossa casa, será que a gente tem uma alimentação saudável? Claro que não, gente. Se vocês pararem para ver, a grande maioria da população aí está obesa. E por quê? Né? Porque não tem. Não, mas eu preciso ir no nutricionista para fazer. Não, você não precisa ir no nutricionista. Você tem esse guia que você pode estar pedindo, auxiliando aí, orientação, pode ir até uma unidade básica de saúde, pedindo orientação lá para os profissionais que lá estão. Se na hora eles não tiverem orientação para dar, com certeza eles vão poder dar depois essa orientação para vocês. Então, esse guia está aí, tá? O objetivo dele é promover a saúde das pessoas, das famílias, né? De toda a sociedade aí, e a gente não conhece, né? Então, é importante vocês darem uma olhadinha aí nesse guia, tá? Então, é para todos os brasileiros, tá? Alguns desses são trabalhadores cujo ofício envolve a promoção da saúde da população, incluindo profissionais de saúde, agentes comunitários, educadores, formadores de recursos humanos e outros. É assim, falar de alimentação é complicado, porque muitas pessoas dizem assim, mas eu trabalho o dia todo, depois eu como uma porcaria. Gente, eu sei, não vou falar para vocês que eu sou exemplo de alimentação, tá? Mas é assim, nós somos profissionais de saúde. Até que provem o contrário, nós comemos bem sim. Quero ver provar o contrário, só vocês não comerem uma coxinha no frio do seu paciente, né? Você está orientando o seu paciente a comer uma maçã, a comer uma fruta, um legume, e está ali uma coxinha, mandando ver, fazendo o atendimento que já é errado, claro, né? E comendo uma coxinha e tomando refrigerante, né? Porque assim, eu vou falar para vocês, nós somos cobrados, tá? É assim, é, se você é visto comendo uma coxinha refrigerante, o paciente que você orientou dentro da unidade básica, ele vai chegar e falar para você, poxa vida, você falou tanto de alimentação saudável, você está aqui com a coxinha com refrigerante. A gente é cobrado o tempo todo, tá? Então, é assim, nós temos que estar atentos a isso, né? Então, todos os profissionais de saúde, os agentes comunitários, os educadores, os formadores de recursos humanos, assistentes sociais, todos, gente, ele tem que estar ali, né? A gente tem que pelo menos conhecer, saber que ele existe. Para quê? Para estar orientando, pegar alguma coisinha dele ali e falar com o seu
com o seu paciente dentro da sua unidade, tá? Ou na unidade básica, ou na unidade hospitalar, onde vocês estiverem atuando aí, tá? Então, os alimentos regionais brasileiros. Então, o guia, a gente falou do guia, que é aquele lá que eu falei para vocês, tá? Já os alimentos regionais brasileiros é um outro guia também, né? Um outro material, tá? Que pretende resgatar e despertar o interesse para a vasta quantidade de alimentos regionais, presentes em todas as regiões brasileiras e típicos da nossa flora e fauna. Então, nesse, você vai encontrar lá, né, tudo o que tem, por exemplo, no Nordeste, tudo que tem na região Sul. Então, para que possa, né, melhorar essa alimentação dessa população. Então, através desse material, é um guia também, né, que vai dizer, olha, no Nordeste você encontra isso, posso estar fazendo isso, né? Porque não adianta, gente, você tentar colocar por exemplo, tentar dar uma buchada de bode, por exemplo, né? Lá no sul, as pessoas não têm o hábito de comer a buchada de bode. Até para a gente aqui é complicado, imagina ter que comer, né, buchada de bode, quem não gosta. Então é complicado, né? Então ali, o que pode falar? Olha, existe o bode. Aqui no sul, no Nordeste, existe o bode, uma carne saudável, que é rica em isso, rica aquilo, né? Cada um vai falar da sua região, tá bom? Não que vocês precisem saber o que tem em toda a região. Embora, gente, a gente sabe que, né, existem muitas pessoas que saem dos seus estados e vêm morar para cá. Então, a gente pode estar orientando, né, o que ele pode estar se alimentando aqui, o que pode chegar perto ali, né, do que tem na região dele, né? Então, além de apresentar o que existe, né, na flora e fauna aí, né, do local regional ali, né, constitui um instrumento de educação alimentar e nutricional que pode ser utilizado por profissionais de saúde, educação, assistência social, entre outros, aí buscando a valorização dos alimentos existentes no país, tá? Então, é assim, por que a Luciana está falando, né, desses alimentos regionais? Gente, porque é super interessante a gente estar orientando mesmo, para a gente poder orientar o nosso idoso que veio de lá, que ele está acostumado com uma alimentação. Vamos pensar, ele morava com o filho lá no Nordeste, o filho conseguiu um emprego aqui no Sudeste, tá? E ele veio com o filho. E ele precisa se adaptar. Então, eu conhecendo, né, esses alimentos regionais, eu posso saber se o que ele comia lá tem aqui, se a gente vai encontrar aqui, né? Então, tem um monte de coisa aí que dá para a gente estar orientando. Então, assim, é muito importante, é como um instrumento de educação alimentar mesmo, né? Que a gente possa estar ajudando aí na adaptação da alimentação, uma orientação, porque, gente, é assim, idoso não é fácil como criança, que você coloca no prato e a criança vai comer, né? O idoso, ele já tem o seu paladar, né? Ele já sabe o que ele gosta, então é complicado você chegar e falar para ele que a partir ele a vida inteira ele comeu, vamos pensar, carne salgada. É duro de colocar na cabeça dele que o sal ele tem que diminuir. Mas aí tá, você vai falar, ah, você tem que cortar o sal. Ah, tá bom. Só que não dá nenhuma. Não explica para ele que tem maneiras de dar sabor na alimentação que não seja o sal. Então, a importância aí de estar orientando sobre os temperos, né? Que posso estar utilizando aí para melhorar o sabor desse alimento. Então, tem um monte de coisa que a gente precisa saber para estar passando aí para esse idoso, tá bom? Então, o que ele quer com isso, né? Promover uma alimentação saudável, o que vai envolver aí, né? Mais que a escolha de alimentos adequados, relaciona-se com a defesa da biodiversidade das espécies, né? Então, é assim, o que eu tenho ali naquele momento, tá bom? Não adianta eu querer comer uma fruta que não exista aqui, né? Vou ter que buscar lá no Nordeste. Então, hoje está mais fácil, né, gente? A gente pode ver aí que várias, né? Está mais fácil, que a gente encontra bastante coisa. Mas é assim, não adianta escolher, eu quero aquilo naquele momento e fora, né, as épocas, a gente tem que pensar em época.
eu quero comer manga, mas não é época de manga, tá? Hoje dá, tá? Hoje dá. Eu falei a manga porque a manga veio na cabeça. Mas é assim, vamos pensar uma fruta fora de época. Jabuticaba, por exemplo. Jabuticaba tem a época dela. Não adianta querer comer jabuticaba fora de época. Não tem sentido, né? Então, esse guia auxilia em tudo isso daí, tá? Esse material, tá? Então, reconhecimento da herança cultural, é o que eu falei para vocês. O hábito, né, desse idoso. Vamos pensar, ele está acostumado a comer cuscuz, mas o cuscuz dele não é cuscuz paulista. Ele é o cuscuz do Nordeste lá, que é totalmente diferente do nosso cuscuz, né? O nosso é com farinha de milho, o dele já é com aquela farinha, aquele grãozinho, milharina, né? Que eles fazem, eles colocam só manteiga. Em alguns lugares, eles colocam sal em comida que a gente come com açúcar, né? O açaí, por exemplo. O açaí come-se no norte e nordeste, come com peixe, come na comida, né? Aqui comemos com leite em pó, banana, leite condensado, e aí, né? Então é assim, tem que conhecer essa herança cultural dessa pessoa, tá bom? O valor histórico do alimento, né? Além do estímulo à cozinha típica regional, contribuindo assim o resgate das tradições e o prazer da alimentação. Assim, orientar, essa pessoa ela precisa ir para a cozinha, ela precisa ter um resgate, ela precisa lembrar, poxa vida, a senhora quando morava lá não fazia tal coisa? Fazia. Então, aqui a senhora pode fazer de uma maneira diferente, né? Tá orientando, aí a gente tem tudo isso aí. Claro, gente, você não vai pegar, vocês não vão pegar, não, assim, na verdade, vamos lá. Vocês estão fazendo atendimento ao idoso lá, lembra que vocês fazem, né, a nossa linha do idoso lá? O AIA adulto, né? O atendimento de enfermagem adulto. Então, através desse atendimento de enfermagem, que dura, vocês viram que dura muito tempo, né? Porque a gente não acaba não dando muito interesse ali naquele momento, mas que dá para ser realizado aí, está conversando sobre alimentação saudável aí com esse idoso, eles estão à procura da gente, né? Pense bem, eles saem da casa deles para ir no posto só ferir uma pressão, né? Falar, levar a receita e ir embora. Então, é assim, quanto mais atenção vocês derem, quanto mais vocês entenderem sobre a situação, né, desse indivíduo, é mais informação que você vai dar, tá bom? Então, é assim, a alimentação dá para a gente falar ainda nesses atendimentos, tá? Então, valorizar uma agricultura mais sustentável, mantendo o equilíbrio do ambiente e respeitando o conhecimento local. É fundamental para se entender a importância da origem dos alimentos e melhorar a qualidade da alimentação. Então, a gente precisa saber, né, o que eu falei para vocês, a gente precisa saber aí a época desses alimentos, gente. Não adianta a gente falar que ele tem que tomar o suco de abacate e não tem o abacate para ele tomar, né? Tá, uma gordura boa, a senhora pode substituir essa gordura ruim aí por uma gordura boa, que seria a gordura do abacate. Tá, mas cadê o abacate? Não tem o abacate. Né? Então, a gente tem que conhecer aí a agricultura, valorizar essa agricultura. Existem coisas que não se comem, né, em alguns estados aí, em outros comem. Então, orientar como você pode estar fazendo, por isso que tem que saber, tem que entender, tem que saber ali, né, o local que você está e qual a cultura, mostrando para esse povo aí a importância desse alimento, né, na qualidade da alimentação dele aí, tá? Estimular os sentidos, apreciando os alimentos, seus sabores, aromas, apresentações, tornar o ato de comer ainda mais prazeroso, significa cultura, né? Alegria, convívio e troca. É, deixar o idoso participar da, da, da linha que está fazendo. Às vezes eles não querem, né, gente? Quando não quer é uma coisa, mas é assim, quando eles querem, deixar eles participarem ali na hora de estar fazendo a alimentação e chamar esse idoso. Vem aqui, pó. A senhora faz uma arroz tão gostoso, faz arroz pra gente hoje, né? Então, ter essa troca na cozinha, mostrar para eles a alegria, porque muitas vezes eles só têm
a família em finais de semana, porque os filhos casaram, está cada um na sua casa. Aí, os finais de semana, alguns filhos, uns vão, outros não, né? Mas aproveitar aquele momento ali, né? Aquele convívio e fazer essa troca, tá? É, é aquela coisa que a gente fala, pegar as receitas aí das vós e pôr em prática, né? Então, é preciso preservar o meio ambiente, fortalecer a culinária tradicional, usufruir a variedade de alimentos regionais e redescobrir a satisfação de preparar e compartilhar as refeições com outras pessoas. É assim, gente, o idoso, quando ele fica muito sozinho, até a gente mesmo, né? Quando fica sozinho, a gente não tem vontade nem de fazer a comida, porque que graça tem sentar na mesa e se alimentar sozinho? Nenhuma, né? Agora, pense bem para ele, que está ali abandonado, ele acredita estar abandonado, né? Porque cada um tem a sua vida, e ele não quer fazer mais nada, né? Então, é assim, chega o final de semana, é aquela alegria, né? Que vai todo mundo e ele vai compartilhar aí nessas refeições. Então, é mostrar para essa pessoa que é legal cozinhar, fazer uma horta, auxiliar numa horta na casa deles, né, para que eles possam estar pegando coisinha fresquinha ali. Então, tá ajudando, né? Quando é nosso, né, gente? Mas se a gente está trabalhando na unidade básica, está orientando, é explicar para ele como montar uma hortinha para pegar os alimentos frescos da hortinha dele, né? Por exemplo, tem uma unidade básica de saúde que é. Ai, gente, Nova. Ai, não é Nova Esperança. Eu sei que é aqui, perto da Itavuvu, aqui. Não vou lembrar, eu lembro que eu acompanhei estágio lá. Tem uma horta comunitária na unidade básica. Então, é assim: tem um senhorzinho, né, que conhece de plantio. Então, pode ir voluntários que podem levar sementes, pode ajudar a plantar, então pode ajudar a cuidar da horta. Então, a horta fica ali, uma horta comunitária dentro da unidade básica. É super interessante, né, para eles, é, que são acostumados, muito deles, né, são acostumados aí a estar mexendo com a terra, tá? Então, pode estar fazendo aí um programa aí na unidade básica, se tiver espaço, sempre, né, com orientação aí, com autorização, muita, fazer um projeto, gente, né? Vocês, como técnicos de enfermagem que trabalham na unidade básica, podem muito bem desenvolver um projeto aí durante uma horta comunitária em qualquer lugar, gente. Pense bem, vocês como profissionais de saúde, se tiverem tempo e conhecimento, tiver alguém que tenha conhecimento, pegar um terreno baldio, um lugar que esteja parado, pedir autorização para auxiliar aí. Então, é super interessante fazer isso com eles, tá? Então, o Plano Nacional para Redução do Sódio em Alimentos, né? Que eu falei para vocês que era o guia, né? O guia, depois vinha ai, já até esqueci, né? O outro também, né, o manual lá de alimentos, né, por estado, lá, por município, por estado, né? E agora o plano aí de redução do sódio em alimentos processados, tá? Então, o Ministério da Saúde, né, vem trabalhando aí diferentes estratégias para reduzir o consumo de sal na alimentação. Então, é uma grande preocupação aí, né, o uso de sal na alimentação aí da população, tá? E uma das ações desenvolvidas aí pela pasta é o Plano Nacional de Redução de Sódios aí, né? Composto por acordos voluntários com a indústria de alimentos, que prevê termos de compromisso como metas para redução dos teores de sódio em diferentes categorias de produtos. Então, é assim, gente, são acordos voluntários. As empresas fazem se elas quiserem, tá? Não é uma coisa que é imposta, é o que eu falei para vocês, não há lei para isso, né? Você vai ter que reduzir. Não, o Ministério, né, da Saúde chega lá e fala assim, olha, nós temos um grande número de pessoas com hipertensão, com muitos óbitos aí por AVC, por infarto, por conta do sódio na alimentação. Então, nós queremos, junto com vocês, indústrias, né, fazer a redução desse sódio nesses alimentos processados, que são consumidos aí pela população. Então, através de um termo de compromisso, não é
uma lei, não é uma notificação, não é nada, tá? Vai da vontade dessa indústria diminuir o sódio. Aí eu mostrei para vocês que foi diminuindo aí com o tempo, tá? Algumas indústrias, graças a Deus, né, aderiram a esse plano e com isso foi melhorando, como a gente viu lá, né? Então, os resultados aí foram positivos, né? E mostram aí que entre 2012 e 2016 houve uma redução de mais de 17 mil toneladas de sódio, né? Eu falei para vocês. De 1.962 produtos avaliados no 4 termos de compromisso, 1.771 cumpriram as metas pactuadas. Isso significa que 93% desse povo que assinou esse termo de compromisso, né, é, é, tiveram uma melhoria aí, né, cumpriram essas metas, tiraram o sal que foi pedido aí. Então, é assim, não foi nada mandado, não foi nada, né, assim, obrigatório, porque eles quiseram, eles reduziram o sal aí e não deixaram de vender seus produtos, né? Isso que é importante, né? Então, outro ponto que merece destaque é a redução dos teores médios de sódio em mais da metade das categorias de alimentos, variando de 8% a 34%, né? Então, é assim, vamos pensar, quando vocês chegam do curso em casa, à noite, algumas falaram para mim que conseguem jantar, né? Consegue comer a comida, né? O arroz, o feijão, comida inteira. Outros preferem, até a gente viu bastante aluno aí, comendo aquele macarrão instantâneo, né? Na, na hora ali, no intervalo do estágio. Isso daí é um veneno, gente. Já tem sódio, né? A dar com pau. Então, é assim, foram algumas empresas que não, né? Algumas indústrias que não tiraram, porque se tirar acaba diminuindo aí o sabor desse alimento, que não tem sabor de nada, né? Então, uma das empresas que não aderiu a esse, né? Esse pacto aí com o Ministério da Saúde. Já outras, né, se vocês pararem para observar, as que fritavam, né, tinha as frituras, os salgadinhos fritos, hoje eles são assados. Então, foram resultados positivos que, através desse projeto aí do governo, que deu certo, está dando certo. Ainda tem muita coisa para acertar, né, gente? Ainda não está ainda bom, porque a gente vê ainda que ainda é grande o número de pessoas que morrem por essas doenças crônicas, né? Mas a alimentação está melhorando aí. É assim, o idoso, a gente tem que tomar muito cuidado, é não apresentar esses produtos, né? Se eles não conhecem, é não apresentar esses produtos que são esses produtos industrializados, né? Porque senão eles jamais eles param, eles não querem mais cozinhar, eles vão querer só esse tipo de coisa. Então, não apresentar, orientar mesmo que eles precisam comer a saladinha, o legume dele, né? Orientar bem se ele tem condições aí, né? Então, eu coloquei 10 passos aí para uma alimentação saudável, né? Para as pessoas idosas, tá? Primeiro passo, fazer pelo menos 3 refeições por dia, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Pelo menos isso. E 2 lanches saudáveis por dia. E não pular as refeições. Porque, assim, se vocês pararem, quem já fez dieta, ou conhece alguém que já fez dieta, prestem atenção. As pessoas dizem que eles sempre, quando começa a fazer as refeições corretas, eles têm a sensação de que estão comendo mais do que comiam e estão perdendo peso. Por quê? Porque eles estão fazendo essas alimentações, né, corretas. Lembrando aí, o café da manhã, né, coisa saudável, a gente não está falando aí de 3 pãozinhos, né, 3 filãozinhos e 2 copos de leite com Toddy aí, e depois, quando for 10 horas da manhã, comer uma fruta. Não, gente, vamos pensar uma refeição saudável, tá? O que pode estar substituindo esse pão? Pode ter um saquinho de farinha de tapioca, né? Acaba ficando mais barato comprar um saquinho de tapioca, fazer uma tapioquinha com manteiga de manhã, do que comprar pão todo dia. Então, tem um monte de coisa que pode ser
introduzido, trocado aí, né, que pode estar auxiliando aí nessas refeições saudáveis, tá bom? Sempre falar de frutas, né, iogurte, o cálcio para as mulheres é muito importante aí, né? Nessa idade, depois da a menopausa, com a menopausa, a vida da menopausa, né, perde-se muito cálcio. Então, orientar, né, ingerir leite, derivados de leite, né, para que melhore aí a situação do cálcio nas mulheres, tá? Lembrando que os idosos podem desenvolver aí, né, osteoporose, tem a densidade óssea diminui, então a gente precisa estar introduzindo cálcio aí, tá? Segundo passo, incluir diariamente 6 porções do grupo de cereais, arroz, milho, trigo, pães e massas, tá? Tubérculos como a batata, raízes como a mandioca, né, macaxeira, o aipim, nas refeições. Então, é assim, o arroz e feijão é de praxe, né, gente? Tem que ter o arroz e o feijão aí, porque é a alimentação mais fácil aí do brasileiro e é cultural, né? Ele come o arroz e feijão. Se não come o arroz e feijão, tá, vamos incluir aí uma batata, uma mandioca, e sempre optar por não fritura, né, gente? Lembrando disso, tá? Então, dá preferência aos grãos integrais aí, né, aos alimentos na sua forma mais natural. Orientar, tem aveia que pode ser consumida, né? O arroz integral, que é interessante para eles, é um pouquinho mais caro, mas se tiver condições aí, pode estar orientando a estar comendo aí, né, o arroz integral, tá? Terceiro passo, comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches, né? O que eu falo. Por isso que existe o guia, gente, os guias que eu falei para vocês, né? O guia regional lá que vai falar onde tem o alimento certo, porque daí vai orientar, saber o que pode estar colocando, substituindo, né? Que fruta pode estar usando aí para esses lanches, tá? Quarto passo, comer feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Então, assim, é brasileiro, é um prato brasileiro, a combinação é completa aí de proteínas e é bom para a saúde, tá? Porque é o hábito do brasileiro. Feijão e arroz, então ele precisa estar no prato, sim, do idoso, tá? É importante que coma, porque eles com o tempo, eles vão enjoando, eles não querem mais arroz e feijão, né? Se deixar, eles acabam comendo aí as coisas industrializadas. Eles pegam umas manias, eu lembro, teve uma aluna que a mãe descobriu a Habib's, né? E a esfirra do Habib's. Então, ela não queria mais jantar. A única coisa que ela queria era a esfirra do Habib's à noite. Então, com 73 anos que ela tinha, ela, né, para ela não seria bom estar comendo esse tipo de coisa à noite. Então, né, está orientando aí. Quinto passo, consumir diariamente 3 porções de leite derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Então, a parte mais gostosa, infelizmente, tem que ser tirada, tá? Porque é mais saudável tirar. Então, tira antes, né? A gordurinha da carne, a pele das aves, né? E separa, porque para eles, né? A gente lembra que a gente está orientando aí o idoso a ter uma alimentação saudável para que não desenvolva aí uma doença, né? Crônica aí, tá? Então, a gente precisa orientar a fazer isso, tá? Sexto passo, consumir no máximo uma porção por dia de óleos vegetais. É o azeite na salada, né? A manteiguinha na tapioca ou no pãozinho lá integral, né? A margarina menos, tá? Mas assim, o azeite e a manteiga seria bem-vindo. Agora, a margarina pode ser utilizada, tá? É o que a gente fala, não é deixar de comer, né? Diminuir aí a quantidade de margarina. Se eu não tenho manteiga, não tenho azeite, gente, a margarina a gente pode estar utilizando, tá? Sétimo passo, evitar refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos, doces e recheados,
sobremesas, doces e outros guloseimas como regra da alimentação, tá? Comer no máximo 2 vezes por semana. Ah, mas eu queria comer um bolinho. Ah, mas eu queria comer uma bolachinha recheada. A vozinha gosta de bolachinha recheada. Tudo bem, não vou impedir que ela coma, tá? Mas assim, por exemplo, poucas têm a minha idade, né? Mas na minha idade, quando eu era menor, lá que eu era menina, o refrigerante era só os finais de semana. Agora que ficou mais, né? Mais aí acessível, né? Mas o idoso, ele adora coisa nova, gente. Se a gente começar a dar, ele vai tomar refrigerante todo dia, não tem para onde correr. Então, é assim, não ter em casa, né? Comprar, por exemplo, vou ir visitar a minha avó. Então, eu vou levar um bolinho com refrigerante hoje. Levo, como tudo, trago. Ah, vou levar para as crianças, levo embora, né? Orientar a familiar a fazer isso, cuidadores está fazendo isso, come, mas 1 ou 2 vezes por semana aí, tá bom? Então, toma cuidado com isso, tá? O 8º passo, diminuir a quantidade de sal na comida, né? Retirar o saleiro da mesa, vai comer, vai comer o que foi utilizado ali para estar fazendo essa alimentação, tá bom? Não deixar o sal. Se o sal ficar ali, a gente vai ficar botando sal, isso é de praxe. Então, tira esse saleiro da mesa, tá? Beber pelo menos 2 litros 2 litros de água por dia, né? De preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições, tá? Então, a gente vai almocei, nos intervalos dessas refeições, dosar aí pelo menos 2 litros de água por dia, tá? E o 10º passo aí, tornar a sua vida mais saudável, praticando aí pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, né? E evitar as bebidas alcoólicas e açúcar. Lembrando, a praticar atividade física, o que o idoso pode estar fazendo, gente? Depois a gente vai falar de atividade física aí, mas ele pode estar fazendo a sua caminhada, né? Pelo menos 30 minutos de caminhada, ou pode estar aí frequentando essas academias ao ar livre, que a gente tem bastante na cidade, né? A gente pode estar orientando aí vários bairros aí, a gente, acho que a grande maioria dos bairros de Sorocaba tem as academias aí, ao ar livre. Lembrando, evitar as bebidas alcoólicas e o fumo. É assim, gente, se o idoso ele fuma há 30 anos, você pode até pedir para ele diminuir, mas vai ser difícil 30 anos. Ó. A gente está falando de pessoa de 60, vamos pensar que essa pessoa fuma 50 anos, né? 60 e poucos anos ele tem, 50 anos. Vai ser difícil fazer com que ele deixe de fumar, né? Mas orientar que aquilo não faz bem, né? Tomar cuidado aí, pedir para que ele diminua. Até se ele conseguir abandonar o vício, seria bom, mas caso contrário, né, orientar que come menos. E a bebida alcoólica aí é evitar, tá? Mas se o idoso é acostumado a tomar uma cervejinha aos finais de semana, a gente nada impede ele de tomar 1 ou 2 latinhas aos finais de semana aí, tá bom? Não retirar de vez, porque é o hábito, né? Às vezes não tem jeito, mas é assim, evitar, tá? Não é cortar, evitar, tem jeito. Então, a equipe de saúde multidisciplinar cabe não só trabalhar com o idoso, mas com sua família. Lembra que eu estou falando para vocês, estou orientando. É assim, família e cuidadores, tá? Quando ele for lá, a gente vai orientar a família. Porque muitas vezes você vai falar para um ouvido e vai escutar para o outro. E a família vai ficar entregando o idoso, né? Ah, eu falo para ele, mas ele fica fazendo tal coisa. Ah, mas eu falo para ele. Aí ele pega, faz com gordura, não sei o quê, e fica orientando. Só que assim, a partir do momento que você explica para a família como deve ser feito, ele acaba participando ali, né, do ato, né, de fazer a comida, de tudo, né? Então, é assim, precisa mesmo, né, tá conversando com essa família, né, para que essa fragilidade seja vista de uma forma mais contextualizada, tá? É todo um contexto. Ah, tá vendo que a pressão dele está subindo? Tá vendo que a diabetes não baixa? É porque ele não obedece. Mas aí vem a família para a gente chamar atenção na unidade básica, mas eles não estão fazendo nada lá, tá? Então, é assim, eles precisam saber o que está acontecendo e conhecer também, né, as maneiras de estar fazendo aí, que melhora essa alimentação desse bicho, tá?
Então, o idoso frágil necessita de um cuidado maior em relação à sua alimentação e nutrição, visto que as dificuldades que encontra desde a compra, armazenamento e preparo dos alimentos, até outros fatores relacionados à sua condição de saúde, né? Rede social e contexto de vida que acabam influenciando diretamente no seu estado nutricional. Então, é assim. Então, aquele idoso que a gente falou, lembra que a gente tem um idoso que é independente, um idoso frágil? Então, esse frágil, ele tem dificuldade em tudo, gente. Ele não consegue nem armazenar a comida, ele vai conseguir fazer a comida, ele não consegue subir no mercado para fazer a compra desse alimento, ele vai conseguir fazer, então, assim, ele precisa um pouquinho mais de atenção, tá? Assim, da família, tá? Orientar a próxima vez que o senhor vier aqui, o senhor vai trazer a sua filha, por exemplo. Então, vou orientar ela como vai fazer a alimentação do senhor, tá bom? Aí, fazer com que essa família, né, entre na vida desse idoso e comece a auxiliar ele nessa alimentação, porque senão o estado nutricional dele vai de mal a pior, é a hora que ele vai começar a ter as doenças aí, né, e acabar indo a óbito por conta de, né, uma má alimentação, tá bom? Então, o equilíbrio nutricional do idoso está muito relacionado ao aumento da mortalidade e a susceptibilidade a infecções e a redução da qualidade de vida. Então, é assim, o idoso que não come, tá? O idoso que não come bem vai desenvolver problemas de saúde aí, problemas nutricionais que vai, né? Resolver problemas, vai desenvolver problemas de saúde, com isso até e a óbito, tá bom, gente? Então, esses são algumas orientações que vocês vão fazer dentro aí do trabalho de vocês, que vão estar auxiliando na alimentação desse idoso, tá? A gente vai conseguir salvar o mundo com essas orientações? Não. Mas se a gente conseguir orientar pelo menos um idoso aí, né? Já é uma grande coisa pra gente, tá bom, gente? Então, por hoje é o que eu tinha que falar para vocês. Falei, tá? Espero que estejam todas bem. Até a próxima.